Reconstruindo sua vida emocional. Parte 1. O seu crescimento só começa quando você decide. Capítulo 1. Investir na prosperidade da alma. Nós temos sede de Deus e não podemos viver sem Ele. Todas as vezes que vamos à igreja para ouvir a palavra e encontrar a presença de Deus, não saímos da mesma maneira que entramos. Somos transformados. Paulo diz que somos transformados de glória em glória, de fé em fé. João expressa esse desejo ao seu discípulo Gaio. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como vai bem a tua alma. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. 3 João 1,4. É interessante ver que João desejou ao presbítero dessa igreja, que certamente era seu filho espiritual. João lhe escreveu uma carta desejando, acima de tudo, prosperidade e saúde. Assim como era próspera a sua alma, ele desejava prosperidade em tudo o que Gaio fazia, inclusive em seus relacionamentos. Nossa prosperidade não começa de fora para dentro. Nossa prosperidade não existe porque temos casa, bom emprego, saúde. O que João nos mostra é que Gaio tinha uma alma próspera e faz uma relação direta entre a prosperidade da alma e a prosperidade da vida. Essa alma a que João se refere são as emoções. Nessa alma, que é o lugar de sentimentos, desejos e afeições, desejamos ter saúde e prosperidade, porque se nossas almas forem curadas, se nossas emoções forem restauradas, tudo em nossa vida dará certo. A boa notícia é que não é o emprego, nem carro novo, ou o marido que nos dará uma alma próspera. Se nossa alma não for próspera antes de buscarmos essas coisas, talvez encontremos pessoas com almas tão pobres quanto a nossa. Nós sempre pensamos que buscamos nossos opostos, algo diferente do que somos, mas isso não é verdade. Procuramos nossos semelhantes. E qual o segredo para a prosperidade? João revela a Gaio que ele tem essa saúde e sua alma é próspera porque ele anda na verdade. A cura de nossa alma, a cura interior, a libertação emocional ocorre quando lidamos com a verdade. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E o desafio está no que nos fala o escritor aos Hebreus. A verdade entra como uma espada afiada dos 2 lados. Não há como uma espada afiada entrar num coração sem dor. Não há como a palavra de Deus entrar em nossas vidas e não doer, e não nos levar a um constrangimento e a um arrependimento profundo. Quando oramos e a palavra nos chega com dor, é porque Deus está nos operando uma cirurgia espiritual em nós. O texto de João diz: andas na verdade, que quer dizer sinceridade de mente, livre de paixão, de pretensão, de simulação, de falsidade e de engano. Se quisermos ser prósperos, ter uma alma próspera, um corpo saudável e prosperidade na vida, o segredo é andar na verdade. E que verdade é essa? Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, 31, 32. Por muito tempo preguei a verdade como sendo Jesus, mas essa verdade aqui significa sinceridade de mente.
Jesus está dizendo que quando conhecemos a verdade em nossas vidas, nos libertamos e deixamos de ser simuladores de emoções, pessoas que vivem disfarçando seus sentimentos, mulheres que não mostram seus sentimentos aos maridos, mães que não expõem o que sentem aos filhos. Elas pensam que, ao mostrar o que sentem aos seus amados, pais, cônjuges, filhos, eles deixarão de amá-las. Devemos nos lembrar que quando Jesus diz que, se permanecermos em Sua palavra, conheceremos a verdade. Essa verdade é a verdade da nossa vida, livre de paixão, pretensão, simulação, falsidade e engano. Se quisermos ser curados em nossas almas, precisamos ser verdadeiros com Deus e conosco. Qual é a verdade das nossas vidas? Quais são as atitudes e os sentimentos cultivados em nossos corações em relação às pessoas? Para sermos curados em nossas emoções, precisamos enfrentar uma batalha interior muito grande. Infelizmente, existe muita gente doente no mundo, pois as pessoas pensam que se esconderem o que sentem e o que são, e se viverem uma vida mentirosa, tudo será mais fácil. A consequência é a criação de uma sociedade de relacionamentos superficiais e adoecidos. Para vivermos em vitória e termos nossa alma curada, precisamos tomar a decisão de enfrentar essa grande batalha em nossos corações. A questão da verdade aparece quando, por exemplo, no atendimento individual as pessoas nos abrem o coração. Percebemos que aquelas que realmente querem se curar são mais rápidas nessa abertura e aceitam melhor a verdade da sua realidade. Outras, porém, que também desejam a cura, mas não com a mesma determinação, continuam a simular uma vida falsa. Muitas vezes não buscamos nos curar de nossos traumas emocionais e ou doenças físicas, porque eles são vantajosos para nós, e essa é uma realidade que precisamos enfrentar. A pessoa que realmente quer se curar procura ajuda, visando resolver o problema. Mas aquelas que têm ganhos secundários com ele não procuram a solução. Falar dos problemas para resolvê-los é solução, mas permanecer vivendo-os e revivendo-os é caminhar olhando para trás. E ninguém consegue seguir em frente olhando apenas para o retrovisor. Num estudo psicológico realizado no Canadá e no Brasil, foi observado que no Brasil, os relacionamentos que mais marcam as pessoas são os amorosos. Os relacionamentos afetivos parecem em primeiro lugar porque as pessoas, com um grande desejo de serem amadas, se abrem para seus parceiros intensamente. E quanto mais nos abrimos para alguém, maior é a dor que essa pessoa pode nos causar se vier a nos ferir. Muitas vezes, por não acreditar que podem se curar, alguns somatizam suas dores, hipocondríacos e alérgicos em geral. Para esses, a doença é a única maneira de se relacionarem com seus próprios corpos. Algumas pessoas que têm dificuldade de entrar em contato com seu próprio corpo, seja por trauma, baixa estima ou abuso, também têm dificuldade de serem tocadas. O toque é curativo e quando durante o culto os pastores orientam para que toquemos o outro num abraço, num cumprimento ou numa oração, Deus nos usa como se fosse Ele mesmo tocando as pessoas. Aqueles que vivem alimentados por suas doenças, que têm dificuldades de se libertar de seus traumas, que não conseguem se desprender de lembranças dolorosas, esses são os que precisam ser trabalhados para que Deus traga às suas memórias o que possa lhes dar esperança. Quando vivemos na verdade, guardamos as mágoas e elas nos envenenam a alma. Deus nos desafia, por meio da sua palavra, a termos uma alma próspera e sadia. Isso não significa que temos de ser fortes, mas sim que devemos tirar força da fraqueza. Uma pessoa curada é alguém que sabe pedir perdão porque errou, que sabe assumir a responsabilidade por sua própria vida, parando de culpar os outros por falhas que são delas mesmas. Viver essa aventura de cura e retornar emocional e espiritualmente ao nosso Éden envolve riscos, pois é uma nova dimensão de vida a ser adentrada.
Muitas vezes as pessoas se viciam em cigarro, drogas ou álcool, em busca do lugar de conforto que elas perderam, de algo que lhes está faltando. Todavia, Jesus, por sua morte na cruz, mas garante a capacidade de nascer de novo para começarmos uma nova vida. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. Jeremias 29:13. Seguir a verdade é uma decisão. Deus nos quer curados, mas precisamos querer nos curar. Com todo o vosso coração. Significa intensamente. Quando sentimos esse desejo, nosso coração se torna um lugar fértil, onde as feridas e as marcas vão sendo regeneradas. Precisamos ser corajosos para sermos curados emocionalmente, pois nesse processo nos confrontamos com nossas dores. Deixamos de culpar os outros e começamos a olhar para nós mesmos e para Jesus.